Oi, meninas, vamos lá. Assunto que não quer calar, vamos falar um pouquinho mais de base. Já tô até sonhando com base. E eu vou fazer um teste aqui ao vivo com vocês, né? E aí daqui a pouco eu volto, maquiada, pra falar daqui a alguns minutos, né, o que eu achei. Fiz swatch de bases próximas do meu tom, então eu usava a bege 2, que é essa daqui, né? A bege 1 é um pouquinho mais clara. Aí essa aqui é a bege W100, que na tabela está indicativa para bege 2, mas dá pra perceber que ela é bem mais escura, né? E eu atualmente estou usando a Ivory W150, foi a que eu achei que ficou mais próximo. Ela tá levemente até mais clara que a bege 2, muito pouco. Mas ainda, e aqui embaixo tá a W130, não sei se dá pra ver, tá bem clarinha, tá? Então a 150 ainda pra mim ficou um pouquinho melhor. A diferença é mínima de tonalidade e eu quero fazer um teste dessa tal tecnologia Telematch, mas depois eu vou fazer outros testes com isso aí também. Então, a princípio, eu vou passar o teste que eu quero fazer agora é de oxidação, cobertura e textura na pele, tá? Então, eu vou fazer metade do rosto com bege 2 e a outra metade com a Ivory 150, que estão os tons mais próximos, tá? Eu já tinha hidratado a minha pele, mas como são bases mate, eu passei mais um pouquinho de hidratante agora, então já tinha algumas horas que eu tinha hidratado. Agora eu passei mais um pouquinho só pra garantir, vocês sabem que eu usava base luminosa, né? Então, base pra mim, mate, tem que estar com muita hidratação e hoje tá friozinho. Vou tentar usar a mesma quantidade de produtos, eu tô com a mão toda suja, mas eu vou colocar aqui um pouquinho. E eu vou estar usando um novo pincel, eu vou até colocar as duas quantidades juntas pra ser mais justa em questão de cobertura e tentar usar a mesma quantidade de produtos, tá? Então aqui, coloquei a bege 2 em cima. E a W150 embaixo. Deixa eu ver se ele vai focar aqui. Olhando assim, vocês percebem, não sei se dá pra ver daí, eu vou tentar, ó, a bege 2 é mais amarela, porém, o que eu percebi? Que essas bases estão se dando muito mais, então, a cor, quando ela está molhada, não é confiável, tá? Ela escurece e chega no tom exato, tanto que por aqui vocês percebem que a W50 e, deixa eu ver qual que é, que eu já não lembro mais, bege 2 e bege 2 e W150. Ai, Jesus, aqui, tá? Elas estão bem próximas. Então, vamos lá. Eu esqueci de pegar esse brilho, mas vamos tentar assim, pelo celular. Eu tenho algumas sadas, tá? E eu acho que de certa forma é equilibrado dos dois lados. Aqui tem uma pintinha e aqui tem uma pintinha. Então a gente já vai ter uma noção do quanto cobre, porque de certa forma os dois lados estão ruins. Eu vou passar a bege 2 desse lado. O que eu percebi? Que esse pincel oval se comporta melhor quando o produto já está na pele. Eu peguei todo o produto que tinha na mão, tá? Talvez eu tenha que pegar um pouquinho mais. Ele se comporta melhor quando o produto está na pele. Quando a gente chucha o pincel, ele acaba entrando no produto. As cerdas são muito fechadinhas, né? Tem muita cerda. E quando a gente faz dessa forma, fica todo o produto na pele. Ó, fica praticamente nada no pincel. Nem passei nas minhas olheiras, que eu vou fazer a camuflagem daqui a pouco, faço com corretivo, então vou fazer só a cobertura da pele mesmo. E eu vou passar agora, do outro lado, a nova base. Eu não sei nem o que eu tô vendo aqui, porque a imagem é mais difícil. Mas depois eu volto com a pele seca, pra gente conferir. Quando aplica, dá a impressão até que é mais claro, né? Tô com a impressão que o produto rendeu mais. Não parece, gente? Parece que o produto rendeu mais. Ó, tá molhado, ainda tem produto. Vou puxar aqui pra baixo. Nossa, eu tenho a impressão de que rendeu mais, viu? Porque eu não vou mexer muito. Eu tô sentindo que tem bastante produto, mas eu não quero esticar a base, não quero comprometer o acabamento. Tá vendo que ela fica mais clara, a princípio, né? Depois eu dou os acabamentos direitinho. E eu vou esperar secar, oxidar, né? Vou terminar o restante do rosto, mas vejam a quantidade de produto. Talvez eu precise, tá mal acabado, né? Aqui a luz... Ai, gente, tá bem mal acabado. Então eu preciso de um espelho pra ver. Mas eu vou terminar procurando usar a mesma quantidade de produto. Mas eu tô com uma leve impressão de que o acabamento do outro lado tá melhor. Tô só esfumando, não tem mais nada no pincel, tá? Eu vou terminar a maquiagem, corrigir as olheiras, fazer a testa, né?
e vou ver o quanto mais de produto precisa e aí eu volto pra falar com vocês o que eu achei em questão de textura, acabamento, cobertura, quanto o produto rendeu e a questão do mate também, né? Como que reage na pele a diferença, a naturalidade e tudo mais. Depois eu conto pra vocês. Oi, meu povo! Diretora Ingrid Rocha, tudo bem com vocês? Eu acho que esse deve ser o 4º treinamento de base que eu vou dar online. Hoje é dia 13 de setembro e eu já tinha feito 2 online antes do lançamento da base, falando um pouquinho de colorimetria. Depois eu fiz outro essa semana antes de terminar alguns testes. Fiz vários testes em clientes, fiz alguns testes diferentes em mim, ainda estou com alguns SWOTs aqui no braço para mostrar para vocês. Fotografei alguns. Fiz uma live essa semana, mas na correria, atendendo cliente, agendando, eu não preparei muito bem todos os assuntos, faltou conteúdo importante, mas eu também tive outras percepções, fiz outras pesquisas, outros testes, só hoje eu consegui testar, fazer o SWOT das bronzes, eu não tinha conseguido ainda fazer. Então, vou estar adicionando aqui um pouquinho mais de informação, vou repetir o que eu já falei, para ninguém ficar assistindo treinamento picado. Então, eu percebi que na live teve coisinha que eu falei errada. Fiz uma super colinha aqui para eu não me perder. Dessa vez eu tentar não esquecer nada, então eu vou meio que acompanhando algumas coisinhas, né? Então, primeiramente, vamos falar do que mudou na base, além da embalagem que agora tem um visor, né? O que mudou? Então, tem cliente que tá perguntando, mudou a embalagem? Não, não foi só a embalagem, mudou a fórmula, né? A tecnologia. Então, a nossa base, TimeWise, ela faz parte do sistema anti-idade. Então, ela é uma base que cuida da nossa pele, né? Ela tem antioxidantes, então ela não só uniformiza o tom da pele, como ela já trata linhas finas de expressão. Então, a base nova, ela veio com o Complexo Age Minimize, que é o mesmo sistema anti-idade patenteado pela Mary Kay, que está presente nos produtos de cuidados com a pele, né? Sabonetes, hidratantes, área dos olhos. Então, o Complexo Age Minimize, a gente sabe, para quem estudou, né? Temos o resveratrol, a niamiacida, que é responsável por controlar a oleosidade, clarear manchas de pele, né? O resveratrol é um antioxidante poderosíssimo, né? Extraído da casca da uva. Temos os peptídeos especiais, que são responsáveis por firmar, né, a pele, estimular o colágeno natural da pele. Então, é uma combinação de antioxidantes um pouco mais moderna, né, mais tecnológica, e que agora está presente na nossa base. Então, esse aí é um dos maiores argumentos em relação ao que se tem hoje no mercado, né? O que mais mudou? Além de embalagem, além de fórmula, anti-idade, a gente tem aí 26 tonalidades, na TimeWise antes eram 17 tonalidades, então a gente tem 9 cores a mais. A gente tem um controle de oleosidade agora de 12 horas, né, contra 8 horas da TimeWise, então 12 horas aí de pele sequinha. A gente tem também uma maior resistência, então algumas consultoras perceberam que até na hora de higienizar a pele, lavar o rosto, ainda fica um pouco de resíduo, né, na pele, ela tá mais difícil de tirar, então ela tá muito mais resistente, então ou você vai demorar um pouquinho mais ensaboando o rosto, ou vai lá com a sua escovinha, né, sua Skin Vigorate pra quem ainda tem, ou tônico, né, é uma coisa que eu sempre uso, eu lavo bem, depois eu aplico o tônico pra tá removendo qualquer resíduo que tenha ficado. Então muitas meninas perceberam isso, que ao lavar normalmente fica um pouco mais de resíduo, então vocês vão ter que se atentar um pouquinho mais nessa parte da higienização, porque realmente o produto tá mais resistente. Questão de cobertura. Eu acabei de fazer um teste. Eu fiz uma maquiagem muito básica agora. Eu apliquei a minha base Bege 2 TimeWise, que eu sempre usei, do lado aqui, meu lado esquerdo. E a minha base agora, que é a Ivory W 150. Então, não sei se é possível vocês visualizarem, mas elas estão perfeitamente do mesmo tom, tá? Perfeitamente. Eu não estou visualizando diferença na pele, eu não passei primer, eu só hidratei, tá? Limpei, hidratei bem a pele, porque minha pele é normal pra seca. E eu não usava TimeWise Matte, eu só usava luminosa. Mas com a linha 3D, a pele fica com glow, ó, vocês conseguem ver que a pele está luminosa. Eu não matifiquei com pó, então eu só estou de base e passei só um corretivo no tom da pele. Eu nem cheguei a camuflar minhas olheiras, elas estão aqui ainda aparecendo um pouco, né? Corrigir sobrancelha e máscara de cílios. Não passei nem blush pra não dar nenhum tipo de interferência. Eu queria que vocês vissem realmente a camuflagem. Vou até aproximar um pouquinho mais, tá?
No vídeo vocês vão perceber o que eu notei, tá? Quando eu coloco as duas bases que chegam no meu tom, é possível ver que a base nova, elas são mais claras, porém a oxidação dela tá muito maior, tá? Então isso é um ponto de reflexão onde vocês devem estudar bastante as bases e talvez muita gente tenha sentido dificuldade agora no começo de encontrar a base certa por conta disso. Então, por exemplo, se eu pegar a bege 2 e a bege W100 que está na tabela como referência, então a tabela não está confiável, já quero pontuar isso aqui pra vocês. Não são todas as cores que estão iguais, tá? Vou tentar passar pra vocês algumas cores que eu percebi que estão iguais, outras não. Então, se eu pegar aqui na tabela, a bege W100 está referente com a bege 2. Se eu ponho na mão as duas, né, ou na pele, elas são exatamente a mesma cor, porém a oxidação é maior. Quando seca, a bege W100 fica muito mais amarelada, alaranjada, muito mais escura do que a bege 2, tá? Então isso aconteceu com todas as bases praticamente, que eu percebi, tá? A não ser aquelas que estão batendo a referência. Então, por exemplo, bege 4 tá batendo bem a referência, a bronze 160 com Deep, né, da Edgeplay, que é a bronze 5, tá batendo a referência. A W180 com bege 5 está batendo na referência. Porém, vocês vão perceber na tabela e no uso que muitas cores de Timewise tem agora N opções. Então, por exemplo, bege 5, eu já encontrei 4 opções que se adaptam nas minhas clientes de bege 5, tá? E vocês vão perceber isso com outras tonalidades, tá? Então, assim, aquelas clientes que estavam usando às vezes a base errada, uma base aproximada ou uma base com subtom errado, né? Ela agora vai ter mais opções de teste, tá? Então, vocês vão estar sempre tomando um pouco de cuidado com isso, tá bom? A gente vai realmente precisar retestar as bases nas nossas clientes por vários fatores, né? Algumas vieram de outra consultora, nunca testaram. Então, agora a gente tem muitas opções e nem tudo que tá na tabela está perfeito. É um norte, mas eu percebi isso e vocês vão ver no vídeo que quando eu aplico a bege 2 e quando eu aplico a W150, ela parece muito mais clara, porém vocês percebem que ela oxida bastante e aí ela chega no tom, tá? Como fazia muito tempo que eu não usava a Timewise Matte, eu não tenho ainda uma referência de resistência. Então, as meninas que já usavam podem dizer melhor, mas eu tava usando a 3D já tem um mês que eu tô usando quase. E eu senti ela bem resistente, tá? Mas eu vou fazer mais testes dessa forma, usando as duas bases juntas, pra ver como chega no final do dia. Uma coisa que eu percebi também quando eu apliquei foi que a mesma quantidade de produtos, eu percebi que eu tive, ela rendeu mais. Então, praticamente eu passei nessa área e sobrou produto até pra passar na testa, aqui meio que o produto acabou. Dos dois lados eu tive que vir com uma segunda camada para terminar o rosto, mas eu tive a impressão de que a 3D, ela rendeu um pouquinho mais, tá? Tecnologia Intelimet. A empresa, ela pesquisou cerca de 3.000, identificou 3.000 tonalidades de pele diferentes pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. A gente tem uma miscigenação muito grande de raças, né? Então aqui a brasileira é bem diferente, né? Toda diferentona. Então, eles chegaram nessas 26 tonalidades que se adaptam a esses tons de pele. O que eu senti, mas eu ainda vou fazer alguns outros testes em mim também. Mas, por exemplo, no dia do evento, na convenção de diretoras, eu não tinha quem me ajudasse com o meu teste. Tava todo mundo maquiado, então a gente tava sempre testando no pescoço, como a iluminação era muito de frente, em cima, aliás, né? Muita gente, eu não conseguia me visualizar, pedir ajuda. Eu consegui ajudar outras pessoas a identificar o tom, mas, né, tive que confiar no que as pessoas me falaram. Fui pela tabela, pelo subtom que eu já sabia qual que era o meu, e peguei no dia a bege W100, que quando eu faço swatch ela fica bem mais escura. Porém, eu passei no rosto e, definitivamente falando, eu não senti no rosto ela mais escura. Eu ainda vou testar de novo ela no rosto, mas eu não senti essa diferença, tá? Então, pra mim, a base tava super ok no rosto. Eu percebo a diferença quando eu faço swatch na mão, tá?
O que eu percebi com algumas clientes nesses últimos atendimentos? Que a gente consegue achar 2 até 3 tonalidades, mas geralmente 2 tonalidades muito próximas, tá? Teve uma cliente que eu cheguei a testar meio a meio e foi até difícil de falar qual que ficava melhor. Tem tonalidade que realmente se adequa de uma forma que a pessoa parece que está sem base, de tão perfeita que fica. Ela realmente desaparece, tá? Então, eu acabei notando muito isso. O que eu percebi também nesses testes, né? Principalmente quando a gente faz testes de pequena área, tem cor que quando você faz a faixinha, né, ela realmente some. Algumas dessas pessoas, quando aplicado no rosto todo, eu tive a impressão de ficar levemente mais clarinho, tá? Às vezes não é nem porque ficou mais claro, mas porque a gente também precisa harmonizar com o conjunto. Então, às vezes a gente faz o teste, fica bem harmônico aqui nessas regiões, porém no conjunto não está tão harmônico. Então, por exemplo, a minha base, talvez com o meu colo, ela seja levemente mais bronzeada, mas eu tenho os braços, né, mais bronzeados. Então, no conjunto, fica harmônico, né? Então, a gente sempre tem que avaliar isso também. Uma coisa que é importante ressaltar para vocês na hora de fazer o teste, testar no local correto da cliente. Então, a gente não vai de cara sair colocando a base no rosto da cliente para ficar tira e põe. Várias meninas fizeram isso, ficaram com o rosto ardendo, né? Então, o que eu recomendo primeiramente para vocês? Usem o cotonete para fazer o teste, tá? Eu vou mostrar por que o cotonete. Quando a gente aplica a base na cliente, geralmente o que ela faz, né? Eu vou lá, coloco uma gotinha no dedo, pouquinho, e passo na mandíbula da cliente, né? Passo aqui. Aí, o que a cliente vai lá, automaticamente faz? Ela vem e faz isso aqui, ó. Ela espalha no rosto todo. E aí, estica a base e aí você não tem como saber o resultado, tá? Então, o que eu recomendo? Que você pegue uma pequena quantidade, aplique no cotonete, até porque é mais higiênico, você não vai ter que pôr a mão nela e nem corre o risco de ela estragar seu teste. Vem com o cotonete, aí você vem e aplica aqui na área, tá? Até que você sinta que está uma camada concentrada, porém ela tá fina, tá? Então, você percebe que tem uma camadinha aqui concentrada e fina. E aí, espera secar, tá? Então, o ideal é esperar de 3 a 5 minutos a secagem desse produto. Então, eu aqui passei a bege C120, que é essa mesma base aqui no meio, tá? Então, aqui, deixa eu ver se não tá nem mais aparecendo, tá? Ó, a camada tá bem fininha, mas ela depois vai oxidar, não tá muito aparecendo. Mas aqui, ó, né, como ela tá, ela é essa daqui, que é mais rosada, tá? Eu passei uma camada aqui mais grossa e aqui uma camadinha mais fina. Mas vocês vejam que ela vai ter aqui um tempo de oxidação. Deixa eu até colocar aqui pra vocês visualizarem melhor. Vou colocar aqui uma gotinha. Olha a diferença. Pra vocês verem a oxidação como ela está, tá? É a mesma base. Ela molhada e ela seca, tá? Então, precisa fazer uma camada razoável, não muito esticada, a ponto de que você não veja nada, e nem muito grossa, a ponto que demore pra secar. Então, resistência à água continua resistente. Inclusive, essa semana, quando eu tava fazendo o swatch das beges, das árvores, né, eu fui tomar banho e tudo, passei sabonete, esponja não saiu, eu tive que realmente remover com demaquilante. Qual que é a diferença no rosto, tá? O que dilui a base? O óleo, tá? Então, a oleosidade natural da pele, o pH do nosso suor, isso vai funcionar para máscara de cílio, para lápis de olho, né? A lágrima, o pH da lágrima, o pH da saliva. Isso acaba interferindo na resistência do produto. Mas o produto é à prova d'água. Então, no geral, eu sempre falo, você transpira, a transpiração ela é diferente da água, né? Mas mesmo assim, é um produto extremamente resistente. Então, ontem mesmo tava fazendo 37 graus, eu tava com a base na pele, selei com pó, passei fixador. Então, assim, você soa, mas você tem que vir, né, igual uma lady, com o seu lencinho antibrilho, removendo o suor. Porque se você esfregar com a oleosidade natural da pele, sim, a base vai sair, porque ela é resistente à água e não à fricção. Então, assim, quando eu fiz o teste de swatch, eu fiz Timewise e 3D, então eu consegui perceber que a questão da resistência à água está a mesma coisa também, super legal. Filtro solar, né? Tem muita gente que pergunta, muita cliente tem essa dúvida, mas a base tem protetor solar? Não tem,
E é bom que não tenha, tá? Porque FPS costuma dar o efeito flashback, que é aquele efeito que a base reflete, ela estoura no flash e a cara fica branca, tá? Então, assim, bases com FPS tem que ser no máximo fator 15. Passou disso, corre muito risco de ter o efeito, né, flashback. No nosso caso, não tem, porém, ela continua fazendo barreira física, né? Então, por exemplo, a roupa me protege do sol, o chapéu me protege do sol, é uma barreira física. O protetor solar é uma barreira química. Então, todo protetor solar até FPS 30 é protetor químico, protetor solar químico. A partir de 30, ele tem componentes na fórmula que fazem uma barreira física, então ele passa a ser um bloqueador solar. Então, quando você fala de um protetor, eu comprei um protetor fator 50, fator 70, 100, ele não é só um protetor químico, ele é um protetor físico, então ele tem ali uma mistura. Por que que muitos dermatologistas têm indicado, inclusive, eu aqui me melando, né? Por que que muitos dermatologistas têm indicado bases, inclusive com protetor solar? Justamente porque o protetor solar com cor, ele faz a proteção química e física. Qual que é o grande desafio? Textura, cor, né? Nem todo mundo acha uma cor legal, né, de protetor com cor. Nem todo mundo vai achar algo com uma textura boa. Muitos deles são bem oleosos. Então, sim, você pode indicar a nossa base para sua cliente para estar protegendo a pele, principalmente associado a um protetor solar químico, tá? Então, ela vai passar ou hidratante com protetor solar, ou ela vai passar só um protetor solar, né? Que a gente tem um protetor separado, sem hidratação. O próprio primer, ele tem FPS 15, também faz uma proteção, né? Química. Então, ela sempre vai estar associando e a base com a cobertura, com o pó, com todos os outros produtos, eles vão fazer, sim, uma película, uma barreira física na pele, tá? Então, isso também continua. Acabamento mate e luminoso. Então, a gente recebeu, por enquanto, somente o acabamento mate. A versão luminosa foi informado que vai levar cerca de 1 ano para chegar. E aí, o que a gente faz com as clientes de pele seca e pele madura? Muita hidratação. Então, por exemplo, quando eu peguei essa base pela primeira vez, eu já não estava usando mate, já não uso base mate há muito tempo. A única base mate que eu consigo usar é a Et Play, que pra mim é mais confortável. A Time Wise pra mim ressecava, marcava muito meus poros, minhas linhas. Isso antes de chegar ao 3D. E eu nunca havia testado a Time Wise mate com 3D, até então. E aí essa base chegou e eu fiquei desesperada. Eu falei, o que vai acontecer? Porque minha luminosa não tem mais o sistema, eu vou ter que ficar no CC Cream. E aí eu me surpreendi que quando eu passei na pele eu não senti o desconforto, eu não senti a pele ressecada, repuxada, não senti linhas finas aparecendo. Inclusive, assim, na minha pele eu não estou vendo muita diferença, tá? Mas eu fiz testes em algumas clientes que eu já maquiei algumas vezes e eu notei diferença na pele delas, tá? Eu notei um acabamento muito mais natural, muito mais bonito. Então isso eu vi diferença. Então por enquanto aqui em mim eu não tô percebendo, mas tem poucas horas que eu tô com o produto na pele. Deve ter mais ou menos umas 2 horas, quase 3 horas que eu fiz a aplicação dos dois. A princípio, não estou vendo diferença em questão de poros e nem linhas, tá? Mas eu percebi visualmente em algumas clientes que tinham a pele um pouquinho mais, né, judiadinha. E elas também perceberam a diferença, tanto que tinha algumas até já compraram a base nova, mesmo já tendo ainda a outra base meio que cheia, tá? De tanto que gostaram, ok? Bom, o que dá pra fazer em questão do luminoso, né? Voltando ao assunto. Quando eu peguei, eu até afirmei que ele era um semi-mate, né? Mas porque eu tô tratando minha pele com 3D já desde que lançou. E aí, outro dia estava fazendo um teste de maquiagem, então eu ia só fazer um teste e ia lavar, tirar pra dormir. Então eu falei, não vou gastar meu 3D. Eu tinha um Time Wise antigo aí, da linha normal a seca, né? Passei ele, fiz com essa base. E eu senti que ficou seca, ficou bem mate mesmo. Ou seja, esse glow na pele, esse efeito bonito na pele, porque aqui na minha mão não tá, ó, tá vendo? Na mão está mate. Essas duas aqui são 3D e essa é Time Wise, tá? É justamente pela hidratação, pela preparação de pele. Então, a sua cliente de pele seca, de pele madura, vai ter, sim, que preparar a pele muito bem, hidratar muito bem. E dependendo do nível de ressequidão dessa pele, eu aconselho você, inclusive, fazer misturinha do hidratante 3D na base. Isso é super tranquilo, eu já fiz. Dá um glow, dá um viço na pele. Principalmente se você perceber que a sua cliente tá com a pele desidratada. Então, você faz a hidratação, depois põe uma gotinha, mistura na base. Não vai interferir na cobertura, na camuflagem, não vai interferir nada. Ainda vai ficar com um glow, né?
Uma outra coisa que muitas de nós não sabiam, não faz, né, e tudo mais. É sempre interessante quando você hidratar a sua pele, você deixar o produto, a pele beber hidratação pelo menos uns 5 minutinhos, de 5 a 15 minutos, essa pele beber hidratação antes de você fazer a maquiagem, pra realmente ela dar esse viço, dar esse glow na pele, porque a tua pele estando bem hidratada, o produto vai assentar melhor, fazer uma cobertura melhor e um acabamento mais dewy, né? Que é algo que as brasileiras agora estão começando a perceber como tendência. Então, lá fora, né, Estados Unidos, outros países, já é uma tendência forte a pele dewy, a pele com glow, com viço, né? E isso sempre foi algo que as pessoas me falaram: nossa, Ingrid, sua pele tá super natural, que pele linda. Mas porque eu nunca gostei de nada muito mate. E a brasileira ama produto mate, porque tem pele oleosa. Então, hoje elas já estão vendo essa tendência, né, da naturalidade, quanto menos mais, as sardas voltaram às modas, né, então, algumas já me perguntaram: e o acabamento é mate ou luminoso? Eu falei: olha, o acabamento é mate, porque vai fazer controle de oleosidade, mas se você gosta de um efeito dewy, um efeito glow, hidratação é o que há, é o primordial. Então, meninas, fiquem tranquilas que a gente vai sobreviver sem luminosa, tá bom? Vamos lá, o que mais que eu gostaria de falar, que eu não falei? Pincéis, né? Então, vamos lá. A gente tem agora o pincel oval. E vocês vão ver como eu fiz a aplicação no videozinho de teste depois, né? Eu sempre usei esponjinha, que dá um acabamento mais leve, porém eu acabava sempre gastando um pouquinho mais de produto. E com os pincéis, definitivamente, a gente economiza mais produto. O que tem de diferente? O pincel de base, né, ele tem cerdas, tem cerdas bem fofinhas, densas, né? Você consegue pegar o produto, fazer a aplicação, ele é super prático, eu acho ele muito prático, você não suja a mão, suja dedo, né? E pode pegar o produto diretamente, como ele é... Como é que eu posso dizer? As cerdas se afastam bem, o produto entra, mas ao mesmo tempo o produto sai, né? Então aqui você tem uma média cobertura, esponja, cobertura leve. O pincel oval, cara, eu fiquei muito surpreendida. As clientes que eu já testei, já perdi as contas de quantas clientes eu já testei até hoje. Eu acredito que eu já testei em umas 10 pessoas, fora as consultoras, tá? Eu acho. Eu já tenho vários encomendados, porque quando eu comprei eu não sabia, né? Então eu falei: deixa eu comprar só uns 2, vou testar, se não rolar, tenho só um, aí não vai ficar tanto produto. Já tive que encomendar uns 5, por enquanto, porque meu pedido tava gigante. Meu segundo pedido do mês. Ele tem mais cerdas, não sei se é possível ver, tem muito mais cerdas. Eu acabei de usar ele e ele está limpo, o produto não entra dentro dele, tá? Mas como que você vai usar? Você não vai mergulhar, eu mostro isso no vídeo, porque se você mergulhar, claro que o produto vai entrar. Como as cerdas são muito mais cerdas e elas são muito juntinhas, aí o produto já fica mais difícil de sair, diferente desse, tá? E aí o que é recomendável? Pega o produto, aplica, ou vem com a bisnaguinha, já pinga no rosto, né? Dá uma espalhadinha, e aí sim você vem com ele. E todo o produto que você aplica na pele fica realmente na pele. Então não fica nada nele, você não tem... É zero desperdício, eu acho que desperdício até menos que a mão, porque a mão da gente ainda fica suja, ele não fica sujo. Tanto que, é que eu não tenho um papel aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou tentar, que o papel tá bem sujinho, mas ó, se esfregar, olha, quase nada de produto que sai, gente. Muito, muito bem aproveitado o produto. Então, assim, chega a ser uma questão de economia, tá? Então, pra você que bebe base, aquela tua cliente que bebe base, pode mostrar que ela vai ver a diferença. Inclusive, ontem eu mostrei a diferença na mão, né, com os 2 pincéis elas viram. Você põe a mesma quantidade, muda o acabamento, ela vê que um pincel fica... Gente, eu fiquei até com dó, porque agora talvez eu nem veja. Mas eu nem vou mais vender esse pincel aqui. Mas não. O que eu vi de diferente hoje testando, tá? Quando você aplica, se você ficar com a Time Wise é mais tranquilo, porque ela seca mais rápido. A 3D, ela demora um tiquinho a mais pra secar. Então, se você ficar tentando dar acabamento, você tira a base. Isso eu percebi. Então, o que é legal? Aplica, tá? Então, ele vai espalhar e depositar, deixar bastante. Deixa secar. E aí, você pode vir ou com esse só pra esfumar um pouquinho, ou você vem com uma segunda camada com a esponjinha só pra acertar qualquer imperfeição que tenha ficado. Porque sim, se você não esfumar bem, vai ficar manchada a sua pele. Pode vir com uma segunda camada se você achar necessário, ou dar o acabamento com a esponjinha só pra uniformizar e tirar qualquer excesso ou acrescentar mais produto. Então, eu acho que os 2 juntos super dá certo, tá? Então, essas seriam as minhas considerações sobre o pincel e, gente, tá top. Top, top, top. Agora vamos falar da nova nomenclatura, que é o que está causando todos os desafios. A gente vai ter muita coisa pra decorar. Algumas eu já comecei a decorar, outras não.
Então, na nomenclatura, a gente continua com ivory, bege e bronze. Isso tem a ver com o tom da nossa pele, que é possível visualmente você definir. Então, as meninas mais clarinhas são as ivories, as beges a gente vai ter lá morenas claras, médias um pouquinho mais morenas, e as negras a gente vai né, continuar na classificação de bronze. Porém, muitas beges foram promovidas a ivory, assim como eu, que era bege 2, estou agora em ivory W150. Então, muitas cores, assim, como ela tá com essa questão da oxidação, né? Então, quando você pinga ela molhada, parece uma ivory, daqui a pouco oxida e chega no bege. Então, tem esse detalhe que a gente precisa se atentar. Mas, ok, depois a gente vai se acostumar com a nova nomenclatura, vai ficar super tranquilo, bater o olho, já saber quais bases indicar, quais que são as referências. Então, no começo, causa um desconforto, é um pouquinho mais difícil, né? A gente tem que se acostumar com essa mudança. Mas depois todo mundo pega o jeito e tá tudo certo, tá? Algumas pessoas perguntaram, tá, mas vai sair de linha? Vai, daqui a alguns meses. Eles ainda têm alguns em estoque, né? Tem bastante produto em estoque para alguns meses. Não vai ter promoção, foi o que a empresa notificou, tá? Então, fiquem tranquilas. Provavelmente algumas clientes estejam resistentes, vão ser ainda um pouco mais resistentes à mudança, mas a maioria tá aceitando super bem e tá com muita curiosidade. Então, de todas as clientes que eu testei e que eu vendi, somente uma, gente, eu não consigo lembrar, já vendi base pra caramba essa semana. Não tô conseguindo lembrar o número exato, devia ter anotado, mas somente uma ontem, que era bege 6, inclusive eu coloquei aqui no braço pra mostrar pra vocês. Ela preferiu continuar com a dela, mesmo eu observando e vi que a nova ficou muito melhor. Mas, enfim, né, é gosto. A gente tava numa iluminação ruim, já era noite, né, dentro de casa, ela ficou resistente. Mas eu super identifiquei que a nova ficou muito melhor. Mas é aquela questão do olho clínico, né? Por que isso? Vamos lá, bege 6, aqui eu tenho a bege 6 e aqui eu tenho a nova, que é a bege, deixa eu ver. Ai, senhor, bege N190, ainda não decorei. Então, na tabela, as duas estão como referência. Então, se você pensar em tom, eu vou falar um pouquinho sobre isso, elas estão no mesmo tom, mas elas não estão no mesmo subtom. A gente vai falar sobre isso. Então, depois eu volto aqui. Mas aqui tá, a bege 6 é um neutro rosado e a N190 é um neutro quente. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questãozinha do subtom mais profundamente, tá? Então, assim, os tons continuam, mesma coisa, ivory, bege e bronze. A gente vai ter uma numeração que vai estar variando de 100 a 180, então vai ter 100, 120, 130, né? Até 180, que seria a intensidade da cor. Então, o que é a intensidade da cor? Então, se eu tenho, vamos supor, uma cor vermelha e eu adiciono preto, eu tenho um vermelho escuro. Se eu adiciono um branco, eu tenho um vermelho claro. E aí, você vai entendendo que por aqui a gente vai ter a questão da intensidade, tá? Claro e escuro. Porém, em testes, a gente percebeu que existem algumas variaçõezinhas. Por isso que vocês vão ter que testar bastante. E aí, agora, sim, a gente vai entrar na parte que é, né, novidade para muitas, tá sendo a confusão para a maioria, né? E é o ponto central e primordial para ajudar vocês na identificação aí das novas bases, para vocês não ficarem se matando aí, testando 5, 6, 7 opções de cores, como eu vi algumas meninas fazendo. E o legal de você entender do subtom é que isso vai te ajudar em várias outras questões, como indicar o corretivo correto, até tonalidades de batom, de blush. Então, no finalzinho eu falo um pouquinho sobre isso para vocês, para aproveitar o assunto que é o ponto central da maquiagem, tá? Então, vamos lá. A gente tem aí nas nomenclaturas agora, né? A gente falou do tom, que é o bege, o ivory e o bronze. A gente falou da intensidade, que são as numerações mais claro e mais escuro, né? De 100 a 180. E aí vocês vão ver lá W, N e C. Então, W de warm, então são subtons quentes. O C é de cool, subtom frio. E o N de neutral, subtons neutros. Então, Ingrid, isso já existia? Já. Então, se a gente pegar as bases Timewise, as bases At Place, CC Queen, todas essas outras bases, né, até as antigas Creme Efeito Pó que saíram de linha, todas elas já tinham essa questão do tom e o subtom. Então, qual que é a diferença? Eu fiz um swatch aqui dos 3 subtons mais evidentes para vocês visualizarem.
Então, aqui eu tenho uma base de subtom neutro, tá? Ela costuma ser um pouco mais acinzentada, eu vou explicar o porquê disso. Então, geralmente, a base mais neutra que a gente tem é a Bege 4, na Timewise, que agora está como Bege N150. Deixa eu confirmar aqui, pra não falar besteira, é lá mesmo, tá? Então, essa aqui é a Bege N150, que é igualzinha à Bege 4. Essa daqui tá respeitando a tabela perfeitamente, ela é um pouquinho mais fria, mais acinzentada, tá? Aqui eu tenho uma Bege 5, que é uma base de subtom amarelo, subtom quente. Na nova seria a Bege W180, muito próxima, tá? E aqui eu coloquei uma base, acho que foi a Bege C120, tá? Cool, que ela na tabela tá com referência com a Bege 1, mas tá errada, tá? Então é uma das que eu falo pra você que não vão bater. Talvez bata por intensidade de tom, mas não por subtom, porque Bege 1 na Timewise é um subtom mais amarelado, tá? Então aqui, eu queria que ficasse mais nítido, mas vocês podem fazer esse teste em casa pra identificar e começar a treinar os olhos do que é quente, frio e neutro, tá? Então assim, nas Timewise... causava sempre muita confusão, justamente porque a gente tinha lá, por exemplo, Bege 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e todo mundo achava que era claro e escuro. Sim, ele tinha do claro para escuro. Claro que se eu pegar uma Bege 1 e uma Bege 8, as duas, né, uma pele bem clara e uma outra pele mais morena. Mas os subtons são diferentes, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, as bases de subtom quente na Timewise, são as bases Bege 1, Bege 2 e Bege 5. Então, se eu trouxer isso hoje para dentro da base nova, eu teria que separar essas tonalidades W e ir lá por 100, 120, 140, 150 para identificar quem é mais claro e mais escuro. Então, até então, clientes que usavam Bege 5 e ficavam muito amareladas, né? Muitas delas achavam que Bege 4 ia ficar mais clara, só que não. Por quê? Porque a Bege 4 é outro subtom. Então, aqui eu tenho uma Bege 5 e uma Bege 4. Então, uma pessoa de subtom quente que passa uma base totalmente neutra, ela fica acinzentada, fica esbranquiçada, tá? Então, acaba que não fica harmônico pra ela. Então, muitas consultoras, diretoras e clientes, até hoje, fazem misturinha de Bege 4 com Bege 5, que é pra dar uma esquentada na Bege 4 e vão usando assim. Mas sendo que o correto era da Bege 4 pular para Bege 2, porque ela seria a cor de subtom amarelo intermediário, a Bege 1 a mais clara, tá? E aí a gente vai ter outros tons amarelos na Ivory e assim vai, tá? Dentro dos rosados, na Timewise a gente tinha a Bege 3, a Ivory 7, e aí a gente tinha algumas de pele morena. Então, por exemplo, a Bege 6 já é um neutro rosado, a 7 e a 8 também são neutras rosadas, tá? Então, isso sempre existiu, mas não estava muito claro na nomenclatura. Então, por isso que muitas consultoras se perdiam nas indicações, acabavam descendo um tom ou outro e a cliente ficava com a base fora do subtom, porque pior do que a base estar clara e escura, ela está fora do subtom. Porque, por exemplo, se você tem um subtom frio, né? Seu fundo é rosado. Eu vou pegar a roda de cores pra vocês entenderem melhor. Se o seu subtom é frio, seu fundo é rosado e você passa uma base amarela, vai parecer que você tá bronzeada. E o contrário também, se o seu subtom é quente, seu fundo é amarelado e você passa uma base rosada, você vai ficar uma Peppa Pig ou vai ficar uma acinzentada, no caso de uma base neutra. Então, assim, intensidade de cor é muito menos pior do que errar no subtom. Errar no subtom é a desgraça da vida. Então, deixa eu pegar a roda de cores pra ficar um pouquinho mais claro pra vocês. E aí, eu só vou complementar uma informação que eu não passei sobre a área de teste, tá? Então, assim, aqui a gente tem a roda de cores, onde a gente tem as cores primárias, tá? E a misturinha delas vão gerar as secundárias. Amarelo com vermelho eu vou ter a laranja, aí aqui vermelho com azul eu tenho o roxo, o lilás, né? E amarelo com azul eu vou ter o verde. Então, são cores primárias. Porém, eu tenho aqui cores terciárias também, né? Então, por exemplo, o verde e o amarelo, quando eu junto, eu tenho aqui um amarelo esverdeado. Sempre o nome da cor primária e depois a cor secundária. Então, aqui eu tenho um laranja misturado com amarelo. Então, a cor primária é laranja, então é um amarelo alaranjado. Então, essa é uma cor terciária, tá? Aqui eu tenho um vermelho e um lilás. Então, eu tenho um vermelho arroxeado e assim vai, tá?
tá? Então, cores primárias, secundárias, terciárias. Se eu juntar essas 3 cores primárias, eu vou ter o pigmento marrom, que é o pigmento da nossa pele, o castanho, né? Então, essa seria a cor da nossa melanina. Então, essas cores primárias, elas fazem parte do nosso fundo de pele e fazem parte do nosso subtom. Eles estão diretamente ligados ao nosso DNA. Então, você pode tomar o sol que for, ficar bronzeado o que for, você vai estar aumentando o tom, a intensidade, mas o seu subtom, que é o seu fundo de cor, ele nunca muda, de quando você nasce até quando você morre, tá? Então, você pode ficar assim, mais bronzeada, com um tom mais escuro, então já aconteceu aí com várias de nós, né? Foi pra praia, tomou um sol e subiu 3 tons de base, mas o seu subtom não muda, tá? Então, se você usava uma base de fundo amarelo, exemplo, eu usava bege 1, tomei um sol, vou pra bege 5, tô mais morena, porém continuo com fundo amarelo. Então, todas essas cores vão dar o marrom, ok? Uma outra coisa que é interessante vocês saberem é sobre cores neutras, né? Porque agora a gente vai ter essa classificação do que é quente, frio e neutro. As cores primárias e secundárias aqui, ó. O lilás, o verde e o azul são cores frias. O amarelo, o vermelho e o laranja são cores quentes. Como eu falei, se eu juntar tudo eu tenho o marrom, que é uma cor neutra. Se eu juntar todas as cores frias, eu vou ter o cinza. O cinza também é uma cor neutra, por isso que muitas bases neutras são acinzentadas, tá? E se a gente juntar todas as cores quentes, as 3 cores quentes, eu vou ter o pérola, que também é uma cor neutra, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente fala de pessoas de bege e ivory, pessoas de subtom claro, né, de pele clara, com subtom frio, eu vou ter fundos de pele rosado, tá? Só que quando eu falo de pele negra, esse subtom é azulado. Então, deixa eu pegar aqui de novo a rodinha pra vocês observarem. Então, o fundo vai ser mais rosado, no caso de subtons frios, de peles claras. E quem tem um subtom frio de peles negras, já vai ser mais azulado. Então, existe um mito de achar que toda negra tem um subtom quente. Subtom quente geralmente são amarelados, tá? E alaranjados. Então, existe uma coisa de, todo mundo que é negro é de subtom quente. Aqui no Brasil temos bastante por conta da miscigenação, né? Com índio e tudo mais. Mas uma negra pura, geralmente ela é neutra ou ela é fria. E aí, o subtom é mais azulado, tá? E aí a gente vai precisar entender muito bem isso, inclusive na questão de camuflagem e neutralização com a parte de corretivos para manchas, para olheiras, vitiligo e tudo mais. Então a gente volta no finalzinho com essa rodinha de cores, tá? Então, para fazer para você identificar a base, você vai primeiro ter que testar o subtom da sua cliente de forma mais precisa, tá? Então, a empresa ensinou, e isso tá no material de vocês, a fazer um teste de subtom, que é o teste de se fica bronzeada ou não. Então, o que eles ensinaram? Se eu pego o sol, me exponho ao sol, eu fico vermelha, fico bronzeada, ou eu fico rosadinha e depois eu pego uma cor? Então, no caso de quem bronzeia fácil, é um subtom quente. No caso de quem fica vermelho camarão, com facilidade, subtom frio. E quem tá ali no meio termo, subtom neutro. É um teste válido? É sim. Porém, ele sozinho, ele é falho, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma pessoa de pele negra, como eu falei pra vocês, né? Tem pessoas que são negras puras, né? Principalmente as que estão ali pra bronze 4, 5, 7, né? Essas, geralmente, são subtom neutro e frio. Então, não tem como eu perguntar pra ela, você bronzeia? Claro que ela bronzeia, mas o subtom dela é frio, então não é um teste válido pra todo mundo. E nem toda branquinha, clarinha, você vai classificar como um tom frio achando que ela vai ficar vermelha. Então, eu, por exemplo, usava bege 2, né? Uso ainda, e tenho subtom neutro quente, e eu super pego sol e fico bem bronzeada. Então, assim, é um teste que é um risco muito grande de você errar. Então, tanto que eu comentei no outro treinamento, na live, sobre o exemplo da Luciana Monetti, né? Que Ingrid, eu sofri, eu tô testando todas as bases C, eu tô ficando rosa, não tá dando certo. E aí eu passei pra ela 8 testes. Então, um teste é o mesmo, e passei mais outros 7 testes. E todos os outros 7 testes que ela fez deram quente. E só esse, do bronzeado, é que deu frio. Ela pega sol e fica vermelha. Mas ela é predominantemente quente. Então, quando ela foi testar as bases W, que são quente, aí ela achou a base dela correta, tá? Eu, por exemplo, sou neutra quente, porque eu tenho algumas características de neutro,
né? Mas eu tenho mais características de quente. Então, tem bases que vocês vão perceber que são W, que vai dar certo, e tem pessoas que são neutras quentes e vão ter bases N, que são N quentes, e tem outras que são N fria. Então, nem todo neutro vai ser puro, porque dificilmente, tá? Uma pessoa vai ter os 3 pigmentos de fundo de pele proporcionais, 33, 33, 33%, tá? Então, nem todas vão estar em equilíbrio. Então, pode ser que nos testes dê um resultado de neutra, mas ela seja um neutro mais pro quente ou um neutro um pouquinho mais pro frio, tá ok? E aí, a gente vai adequando com os testes, tá? Então, vamos lá. Quais seriam esses 8 testes? Então, o primeiro é esse que a empresa passou, teste do bronzeado. O outro teste é a coloração do cabelo natural. Então, se a sua cliente tá com o cabelo tingido, você vai perguntar como era o cabelo dela natural. Então, se forem cabelos castanhos, que costumam ficar dourados e avermelhados no sol, é um subtom quente. Se ela for loira, mel, castanho claro, ruiva, e também é quente. Se o cabelo for castanho escuro, que não modifica a tonalidade quando pega sol, ou é um cabelo preto, ou aquele loiro acinzentado, aquele loiro frio, então o subtom dela é frio, tá? Cor dos olhos. Se for olhos castanhos, mel e verde, ela vai ter o subtom quente. Olhos pretos, azul e cinza, vai ser um subtom frio, tá? O outro teste, a coloração dos dentes e a coloração do branquinho dos olhos. Então, coloração dos dentes. Se naturalmente seus dentes são mais amarelados, mesmo que você não fume, não tome café, mesmo fazendo limpeza de dente, ele naturalmente é sempre amarelo, nunca clareia, então você é quente. Agora, quem tem os dentes naturalmente branquinhos, subtom frio, tá? O branquinho dos olhos, se eles são mais amarelados, ele é quente. Se eles são mais brancos ou acinzentados, ele é frio, ok? Um outro teste que você vai pedir para ela fazer é dos pulsos, né? Você observa, ajuda. Luz natural é muito importante nessa hora, tá? Então, veias esverdeadas, subtom quente. Veias azuladas e arroxeadas, subtom frio. Algumas pessoas vão ter os 2 tons. Eu, por exemplo, tenho os 2 tons, então é um neutro, ok? Aqui também, um outro teste é atrás da orelha. Você vai puxar a orelhinha dela, tá? E aí, se ficar rosado, avermelhado, o subtom é frio. Se ficar no tom da pele ou amarelado, o subtom é quente, tá? Então, as meninas que participaram do treinamento presencial, a gente fez esses testes, foi super válido, super deu certo e foi fácil de identificar. E o último teste... dos acessórios, tá? O ideal seria fazer com tecido dourado, prata, mas isso é um pouquinho mais chatinho de identificar olho nu, tem que ter um pouquinho de prática, então não recomendo. O ideal é a gente perguntar pra cliente quais os tons de acessório ela se sente melhor, se dourado ou prateado. Então, no caso de quem só usa acessórios dourados, ela é subtom quente. Quem só usa acessórios prateados, subtom frio. Quem se sente bem com os dois é um subtom neutro, ok? E aí são 8 testes. Você vai somar. Aí você deu 4, 4 ali perfeitamente, vai ser neutro, né? Com essa possibilidade de repente, ser um neutro quente ou um neutro frio. Então, às vezes você vai ter que dar uma ajustada observando o que fica melhor, ok? Mas é possível que dê lá 3 para 8 de um ou de outro. Então, aí sim fica mais um neutro quente ou um neutro frio. Ou se ficar muito evidente, assim, nossa, deu 6 contra 2, 7 contra 1. Então, ela é muito quente, muito frio, ok? Então... testes válidos. Claro que pessoas negras, talvez você tenha dificuldade de visualizar as veias, a corzinha atrás dos olhos, mas os outros testes super dão certo, tá? Então, vamos lá, já falamos o que é o neutro, né? Branco é a junção de todas as cores e preto é a ausência de luz, preto não é nem cor, então só pra trazer mais um conceito de colorimetria pra vocês. Bom, vamos lá, o que eu ainda não falei? Sobre o local de teste, que eu pulei esse assunto, né? Eu falei pra vocês do teste com cotonete. Vocês vão sempre tomar o cuidado de observar o conjunto, tá? Muitas vezes até ombros, se a sua cliente gosta muito de usar alcinha, observe ombros e braços também, mas principalmente pescoço e colo, é importante ele estar harmônico, tá? Vai ter pessoas que vão querer ficar mais branquinhas e outras vão querer ser mais morenas, mas no geral o correto é harmonizar colo, pescoço e rosto, tá? Então, você vai sempre observar a sua cliente sem maquiagem. O rosto dela é mais claro ou é mais escuro que o colo? Se o rosto é mais claro, você vai fazer o teste. Se for mais claro ou mais escuro, vai fazer teste no pescoço.
pescoço ou no colo, sempre, tá? E vai perguntar pra ela, você prefere ficar mais morena, mais clarinha, quer chegar no tom? Porque se o rosto dela é clarinho e eu chegar na base aqui e o aqui tá bronzeado, que é muito comum, ela vai ficar muito branca. Porque uma coisa é você perceber uma pessoa sem maquiagem ou que o rosto é mais claro, porque a gente tem despigmentações. Outra coisa é você ver uma base aplicada, totalmente uniforme, num tom muito mais claro do que o tom do seu colo, tá? Então, faz essa avaliação, orienta ela que o ideal, mais bonito, mais harmônico, é você aproximar dentro do possível, né, os dois tons. Mas, sim, vai ter pessoas que vão te pedir pra ficar mais branca, outras que vão te pedir pra ficar mais morena, tá? Então, nesses casos, você vai observar o que tá mais próximo, porque tem gente que tem isso aqui bem mais pigmentado que o pescoço. Então, dependendo da situação, você vai fazer o teste no pescoço ou no colo, tá? Se tá tudo ok, ela sem maquiagem tá tudo ok, pode fazer na mandíbula que é melhor, tá bom? Ah, uma coisa que eu comentei com vocês, acho que na live, né? Da importância de hidratar a pele, limpar e hidratar antes de fazer o teste total no rosto, justamente porque sem hidratação dá diferença na cor, tá? Então, se vocês quiserem verificar isso, até mostra pra ela. Ontem mesmo eu fiz um teste de tom com uma cliente nova, inclusive, e eu mostrei pra ela, olha, a sua base, a sua pele tá hidratada, tá com esse efeito natural, se você aplicar ela sem hidratante, olha a diferença. Então, eu passei hidratante na pele dela, joguei a base, na outra eu passei sem hidratação, ela viu que deu diferença na cor e deu diferença, inclusive, na textura. Então, esse efeito glow na pele é porque a pele está hidratada, porque senão ele vai ficar com um efeito bem mate, bem reboco. É esse o resultado que a gente tem da base reboco, né? É uma pele que não foi preparada antes da hidratação. Vou falar sobre pigmentação e coloração, que causa muitas dúvidas, tá? A gente estava falando de subtom, quente, frio, neutro, né? O subtom, ele não tem a ver com pigmentação e tonalidade da pele, coloração, né? Então, exemplo, quem já me viu sem maquiagem, vocês vão ver no videozinho no final, quando eu tava preparando a pele, eu tenho várias pigmentações rosadas por conta de rosácea que eu tenho. E eu sou neutra quente, mas eu tenho várias manchas rosadas na pele. Então não quer dizer que eu tenho subtom frio. Se eu passar uma base de fundo rosado, eu vou ficar bem Peppa Pig mesmo, tá? Então, assim, o legal é que se você pegar aqui dentro da roda de cores, não seria nem exatamente esta, não dá pra ver muito bem aqui. Mas o amarelo vai estar neutralizando os rosados. O verde neutraliza o rosa, mas o amarelo também. Depois eu vou falar pra vocês sobre essa variação, tá? Então, uma base amarela, ela vai camuflar muito bem pigmentações rosadas da pele. Então, não confundam. Às vezes, vocês vão pegar cliente que tem até o subtom frio, mas ela está com melasma, com tantas manchas, né? Que ela chega a ficar amarelada. Muitas sardas também. Então, tudo isso pode modificar a pigmentação, a coloração da pele e não tem a ver com o subtom. Então, tomem muito cuidado. Fazer os testes, e os 8 testes é o que vai realmente ajudar vocês a serem mais assertivos, não ficar se matando com um monte de cores de base, tá? Ah, minha cliente é quente, tu vai direto nas cores W. Oi meninas, eu tô trazendo aqui um exemplo de uma cliente que eu atendi ontem com a minha consultora Sônia dos Anjos lá em Sorocaba. E é um exemplo claro de pessoas que têm algumas despigmentações ou pigmentações diferentes na pele, e que às vezes causa um pouco de dificuldade na hora de a gente decidir o tom, né, da base. E fazer o teste de subtom foi primordial, mas a gente também tem que sempre entrar, considerar o gosto da cliente. Então essa cliente já usava bege 4, tá? Na foto vocês não vão conseguir ver nada, porque estávamos, né, no ambiente interno, então realmente não ia ser possível ver. Mas no teste ela deu uma neutra pouco quente, tá? Dava pra ver que os braços estavam dourados de sol, o rosto bem clarinho, né? Com algumas pigmentações levemente rosadas, não muito, tá? Uma pele bem cuidadinha até, com a linha 3D. O colo, nesse dia, estava muito avermelhado, por conta que ela estava com a pressão baixa. Ela falou que quando isso acontece, o colo dela pigmenta muito, então não costuma ser normalmente assim. Mas enfim, quando a gente foi fazer os testes, eu decidi testar também uma base de subtom quente, já que ela tinha ficado no neutro pouco quente, tá? Então eu peguei uma Ivory W130, que é uma base clarinha, né? E testei também a Bege N150, que está ali na referência como a Bege 4, ok? No teste, eu fiz meio a meio no rosto, né? Depois de fazer o teste de pequena área, ver que se aproximavam. No teste, a base de fundo amarelado, que foi a Ivory W130, ela ficou legal, tá? Ela neutralizou os rosados do rosto. Porém, ela não gostou muito, por quê? Porque, teoricamente, se percebia que ela estava maquiada, já que ela tinha outras despigmentações pelo corpo, né? Variações grandes de tonalidade. Teríamos que descer bastante a base.
A bege 4, no caso a bege N150, ela gostou mais porque de alguma forma, como ela era bem neutra, né? Ela é bem neutra, a base, ela não chega a conseguir neutralizar todos os rosados, né? Então era possível ver ainda algumas áreas levemente rosadinhas. Então ela se sentiu mais natural, sendo ela mesma, né? Com aquelas pigmentações rosadas na pele e optou por essa base, né? Bege N150. Então, por mais que a gente saiba da questão de neutralizar, de camuflar, de entender do subtom, né? Ainda assim a gente vai ter outras opções para as clientes e, né, sempre deixar ela à vontade da forma como ela preferir. Seja as sardas, a rosácea ainda aparecendo, seja ficando mais clara, mais morena, né? Então sempre tem que levar em consideração isso também, ok? Uma outra coisa que eu observei, que eu queria falar para vocês antes da gente finalizar, é que quando eu fiz os testes de swatch, né, no braço, eu vou mandar a foto pra vocês, se eu conseguir adicionar aqui no vídeo, ok? Senão eu mando separado, eu filmei e fotografei. É claro que na filmagem, na fotografia não é igual na realidade, é interessante que vocês façam para poder ter essa base de comparação, né? Principalmente para começar a treinar o olho do que é quente, né? O que é neutro, o que é frio, o que é rosado, né? Mas eu percebi que principalmente nas bases de subtom frio, as bases C, algumas não estão muito respeitando. Eu vou até abrir aqui para eu falar para vocês. Mas, por exemplo, eu percebi que a bege C130, ela é amarelada, não sei por que ela está C, ela devia estar W, né? E a C140, ela é um neutro, ela tá muito com cara de neutro. Tem uma coisinha rosada ali, mas não é muito evidente. Ela tá muito cara de neutro, tá? As cores estão intensas, eu fiz um swatch com bastante produto, então as cores ficam escuras, mas a ideia era realmente poder ter uma base de comparação bem evidente de subtom, tá? Então essas bases eu percebi isso. A bege 8, que tem referência com a bege C120, elas estão bem próximas. Porém, a bege C120 não está tão rosada quanto a bege 8, eu achei isso bom, tá? Por quê? Porque aqui no Brasil, nós temos predominantemente mais mulheres neutras quentes, neutras quentes e quentes, tá? São poucas as mulheres de subtom frio, ok? Então, faça uma avaliação muito mais precisa com as clientes suas de bege 3, que usavam bege 3, que usavam bege 7, bege 8, ivory 7, porque essas são cores de subtom um pouquinho mais frio, né? Retestem, vejam, né? Façam os 8 testes, vejam se realmente elas são frias, né? Às vezes estavam usando até a base errada. E aí testem as novas pra poder estar investindo aí nessas bases, porque agora a gente tem muita opção, tá? Então isso foi uma coisa que eu observei de diferente nas beges, tá? Mas eu ainda não testei na pele das clientes, então, claro, a gente vai ter outros testes, a gente vai perceber diferenças. Depois, inclusive, eu vou fazer swatches que eu ainda não fiz, pegando essa C, que eu achei amarelada, comparando com as beges Warm, né, as bases W, e pra ver o que realmente tá amarelo ou não, tá? Nas bases neutras, até ok. Somente a N150, que tá ali referente com a bege 4, eu achei um N bem puro, tá? A N160 tá referente com a Ivory 7, eu achei nada a ver, tá? Ela achei um pouquinho mais fria, ela é um neutro mais... não tá tão rosado, tá? A N210, que está pareada com a bege 8, elas estão na mesma intensidade de tom, porém o subtom mudou. Então, a bege 8 é um neutro bem rosado, inclusive, e a N210 tá um neutro quente. Então, como a gente tem mais brasileiras de subtom quente, neutro quente, eu gostei dessa adaptação, tá? A N200, a princípio, no swatch eu não vi muita diferença, então, de repente, é legal testar nas peles mesmo. Ela é uma base nova, não tá com referência, então ela tá intermediária entre a bege 6 e a bege 8, tá? Então, é bom a gente testar. A N190 com a bege 6... inclusive, eu fiz um swatch dela perto da bege 5, porque essa N190 tá bem quente, ela tá um neutro bem quente, inclusive, e a bege 6 é um neutro rosado, que foi o que eu coloquei, inclusive, aqui no braço, foi por isso que eu falei pra vocês, que foi o que eu testei ontem na minha cliente, ela não gostou muito, né? Mas, ó, eu tenho aqui a bege 6 e aqui eu tenho a N190. A gente olhando assim de longe, né, parece o mesmo tom ali, né, de intensidade de cor, né, escuro, mas uma é rosada e a outra mais amarelada, ela tá bem próxima da bege 5, tá? Por isso que a bege 5, quem usava a bege 5, teve gente que se deu bem com a N190, teve gente que ficou bem com a W180, que é mais próxima, W160 e W100, tá? Então,
Temos aí 4 opções. A N210 com bege 7. Eu fiz o teste em uma cliente minha, bege 7, eu gostei mais. Porque bege 7 tem essa coisa meio rosada. E a N210 tá mais amarelada. Meu, parecia que ela não tava de base. Ficou muito, 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 muito perfeito. A bege 8, na verdade, tá com a C220. Essa eu ainda não testei em nenhuma cliente. Eu até tenho uma cliente, mas eu não consegui encontrá-la para testar. E deixa eu olhar aqui o swatch. Elas estão bem próximas, tá? Estão rosadas. Ok? Eu percebi que tanto a C220 quanto a N200 estão um pouquinho mais aquecidas, não tão rosadas quanto a 7, a 8 e a 6, né? Então isso foi muito bom. Vamos lá para as bronzes. Eu acabei de fazer o swatch, ainda estou com eles nos braços, né? E aí, fazendo testes presenciais com 2 consultoras, uma foi a Gabi, que usava 402. Não sei se vai ser possível ver aqui, porque eu coloquei bem do lado. Mas a 402 é um neutro rosado. E aqui do lado, não vai dar pra ver, gente. Tô numa posição bem ruim aqui, mas eu fotografei, depois vocês olham. E a Tuca, que ficava bem nela de Pitã. Ela não usava porque ela não queria usar, mas a base que mais se aproximava dela era de Pitã, que aí já é um neutro um pouquinho mais quente. Levemente, não muito quente, tá? E aí, a base que ficou boa pra elas duas foi a Bronze W110. Que tá ali, né? A gente lembra que a gente tinha um delay entre bege 8 e bronze 1, faltava cor ali. Então, a bronze W110, ela encaixou muito bem nesse tom de pele um pouquinho mais frio, né? Um pouquinho mais neutro, vamos dizer assim. A Tuca até tem um subtom quente, mas não é extremamente quente, tá? A ponto de ser uma bronze 1. Bronze 1 ficava muito corado nela. E aí, é onde eu falo que tá a pegadinha, porque a bronze W100... ela está muito próxima, em questão de subtom, da bronze 1. A 100 e a 120. A 120 ficou muito mais próxima da bronze 1. Então, é como se a 100 fosse uma bronze 1 um pouquinho mais clara, mas ela ainda está quente, bem alaranjadinha, tá? Então, por exemplo, a Tuca e a Gabi ficaram bem bronzeadas, tá? Porém, a 110, apesar de aqui ser 100, 110, 120, a 110 tá no meio, a 110 ficou um pouquinho mais neutra. Então, caiu exatamente como uma luva nelas duas, tá? E aí, 120, como falei, né, tá bem próxima da bronze 1. Aí tem aqui a 140, que está na tabela como referente com a bronze 2, mas não, ela tá mais clara. Então, 130 e 140, a 130 eu achei mais próxima, e a 150 eu achei mais próxima, a 140 eu achei mais clara. Então, tem umas coisas que tá um tanto diferente, assim, de questão de intensidade, não está muito fiel à numeração, por isso que precisa testar, tá bom? Já as bronze C 160 e 170, a 160 tá com referência com bronze 4 e 5. Eu não tenho bronze 5, vocês vão ver no videozinho que eu gravei do swatch, eu tinha uma dip, então eu achei que ficou razoavelmente próximo. Testamos numa consultora que usava dip e ficou perfeita, ela é subtom neutro, tá? Mas eu ainda não testei numa bronze 4, mas fazendo o swatch eu achei muito próximo, tá? A bronze C 170, que é a última, a bronze mais escura, eu achei também muito próxima da dip e eu não tinha uma bronze 7 pra testar. Então, quem tiver, por favor, faça um teste e nos conte. Mas no meu swatch eu achei bem próxima também da dip, tá bom? Eu acho que eu comentei da Juju, falei da bege 6 da minha cliente, mas eu tive uma situação dessa com a Juliana, consultora da Dani, que no domingo esteve com a gente também na nossa aula prática de base. Então, a aula prática faz diferença, meninas. Então, se você não tem todas as bases ainda, não tá com a maleta, vai pra aula prática, pra você poder testar, achar bem a sua base, porque a gente tá aqui na teoria, no conceito, pra você entender como vai testar, como vai funcionar, os desafios que a gente tá tendo, né? E como a gente já está entendendo algumas peculiaridades, algumas diferenças, mas a prática é que realmente vai levar à perfeição. Então, por exemplo, a Juliana era bege 5, tá? Ela testou a W160 e a W180 e não ajustou. 160 ficou clara, 180 ela achou amarelada. E aí ela se deu bem com a N190. E o teste dela de subtom deu um neutro quente. Por isso que bateu. Porque a N190 é um neutro quente. E a 6 é rosada. Então por isso que aqui deu. Por isso que eu falo pra vocês que quem usa bege 5 vai ter uma grande variação. Porque a bege 5 era bem adaptável. Uma coisa que eu percebi, né, sobre essa questão da tecnologia Intelimédica, eu comentei com vocês, né, que eles identificaram 3.000 tons até chegar nesses 26 tons que se adaptam. Eu tive uma
grande impressão de que a base de alguma forma se adapta mesmo na pele, tá? Alguns tons você, né, como eu comentei de uma cliente, você tem até dificuldade de entender qual que fica melhor de tanto que ele se adapta. Então é a questão da, né, realmente da tecnologia que tem na base, isso é muito legal. Bom, eu acho que eu finalizei sobre essa questão dos subtons. Eu quero comentar com vocês sobre quais cores a princípio investir. Então, o meu primeiro pedido, antes de ter as bases em mãos, né? Então, eu já pedi a caixa, né? A caixa do demonstrador, que está nada com 70% de desconto, né? Porque preço de venda é 1.600, preço de custo com 40% ela fica ali 1.000 e pouquinho, e a empresa está nos vendendo por R$540 para quem está no círculo rosa, ou seja, tá 1/3 do valor de venda, menos de 1/3, né? Porque é 1.600, eu tô pagando 540, menos de 1/3 do valor de venda. Então, para quem tem dúvida se vale a pena, vale, porque tem muitas clientes que você não vai ter base para elas se você não comprar, tá bom? Porém, algumas bases de subtom frio, que são aquelas de fundo rosado, se você não tem ainda seu demonstrador ou está montando sua pronta entrega, eu recomendo ainda não investir agora, tá? Faz os testes com o demonstrador, depois você vê. Então, por exemplo, das bases C, as únicas que eu peguei foram 130, que eu achei amarelada, 140, que eu achei mais neutra, e a C220, que eu achei que tá ali bem próxima com a... que ela tá ali com a bege 8, né? Tem bastante cliente bege 8. Então, essas foram as únicas C que eu peguei agora, no segundo pedido, depois de ter feito meus SWOTs, meus testes e tudo mais, mas eu ainda vou testar em clientes, mas eu queria já ter pelo menos uma dessas de pronta entrega, caso eu encontre clientes com esse tom, tá? A princípio, o meu primeiro pedido e o que eu reforcei agora foram todas as bases M e C e W, né? Como eu falei, brasileira tem muito mais neutras e quentes, né? Do que frias. E principalmente as que eu senti, pelo menos do meu perfil de clientes, foram bege W100, bege W160 e W180 foram as que mais saíram pra mim, que estão ali com a bege 5. Você vai precisar analisar o perfil dos seus clientes na TimeWise. Ah, Ingrid, eu vendo bem bege 1, 2, 4, 5 e 6 e bronze 1. Então, vocês vão ver quais são as bases que se aproximam dessas tonalidades para você poder montar a tua primeira pronta entrega, né? O demonstrador super ajuda, mas tem uma pronta entrega super vai, porque ficam louca, já que era base nova, né? Então, pensem nisso, estudem, observem, né? Façam um SWOT dentro do possível. Ah, Ingrid, eu tô com medo de investir de cara, vai pro treinamento, né? Qualquer coisa, minhas consultorinhas, né, lindas, maravilhosas, estou à disposição para fazer até individual para quem não pôde estar no último treinamento. A gente vai fazer outros, então só o online eu sei que não vai ser suficiente, mas estudem bem aqui para chegar no dia do teste, você já saber seu subtom, quais bases você já vai começar a testar, isso vai super facilitar pra você, ok? Então, assim, só para aproveitar que estamos falando de colorimetria, subtons e a importância de tudo isso, eu quero exemplificar pra vocês o porquê alguns batons, por exemplo, ficam bem em algumas pessoas e outras não, e até pra treinar o olhinho de vocês sobre o que é neutro, rosado e frio. Agora, por exemplo, quem tem um subtom quente... Esse aqui é um rosa, esse aqui é um mauve, né? Um rosado, pra quem tem um subtom quente, que fica muito bonito. Esse é um rosado, que também fica bem, quem tem subtons quentes. Vai ficar bonito nas neutras, nas frias. Cores quentes sempre ficam bonitas nas neutras e nas frias, né? Mas, por exemplo, esse batom, né? Eu acredito que muitas de vocês têm dificuldade de vender essas cores de pink, né? Por quê? Porque é uma cor bem fria, então ela vai ficar bem nas clientes de subtom frio ou nas neutras frias, tá? Porque uma cliente de subtom neutro, ela consegue passear nas outras cartelas de cores, né? Não vou me aprofundar aqui em cartela de cor outono, inverno, verão, primavera, que tem a ver com várias cores que vão combinar, mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas quem é neutro geralmente consegue passear um pouquinho, então neutras frias ficam bonitas com essas cores aqui, tá? Já as neutras quentes nem tanto, tá? E subtom frio. Por isso que eu falei que não temos tantas pessoas assim que ficam bem, né? Com essas cores. Quando a gente fala de blush, a mesma coisa. Uma pessoa de subtom mais frio, ela vai ficar muito bem com um blush tipo rosa chiclete, né? Agora, quem tem um subtom mais
quente, né, já vai ter que vir pra essas cores aqui, ó. Se for um rosa, é um rosa alaranjado, um rosa com fundo pêssego, tom de pêssego, tá? Nunca um rosa frio, um rosa chiclete, um rosa bebê, tá? Senão ela vai ficar também estranha, tá? Então, o subtom, gente, vale pra tudo. Vale pra cor de sombra, de blush, de batom, de base, de roupa e de cabelo, inclusive. Por exemplo, um loiro, não é todo loiro que é pra todo mundo. Então, por exemplo, um loiro platinado numa pessoa de subtom quente ou neutro quente vai deixar ela pálida, tá? Da mesma forma que um loiro dourado numa pessoa de subtom frio vai aparecer que ela tá água de salsicha. Então, hashtag fique a dica. Agora vamos aproveitar e, já que estamos falando de colorimetria, né, falamos já de alguns outros itens de make, vamos falar também dos corretivos, e porque a roda de cores ajuda muito a entender também o corretivo. Então, se você sabe o seu subtom, vai ficar muito mais fácil também indicar os corretivos. Então, por exemplo, como o nosso subtom tem os 3 pigmentos, eles precisam se complementar para poder neutralizar. Então, suponhamos que você tem uma mancha roxa na sua pele, tá? Uma olheira roxeada, um hematoma. O roxo é o quê? Ele é o vermelho e o azul. Então, que cor que tá faltando para essa pele ficar no tom dela, que seria o marrom? Então, falta o amarelo. Então, por isso que o Yellow, ele é o corretivo que neutraliza as manchas arroxeadas, tá? A mesma coisa é quando a gente fala que eu tenho uma mancha, vamos supor, marrom, né? O marrom é uma mancha quente, é uma variação do amarelo, do laranja, né? Uma pigmentação quente. E aí eu vou estar neutralizando ele vai ser aqui, ó, uma variação daqui, do amarelo. Eu vou estar neutralizando ele com lilás e com o pêssego, tá? Então eu preciso dessas duas cores pra estar neutralizando, ok? Quando eu tenho uma pigmentação vermelha, por exemplo, uma rosácea, uma acne, aí o que vai estar neutralizando é o verde, a gente tem um corretivo verde. Só que isso vai funcionar numa pele de subtom frio. Uma pele de subtom quente, eu posso usar o amarelo para camuflar o vermelho, tá? Por quê? Porque o verde é uma variação aqui do amarelo, da mesma forma aqui que o laranja também vai ser uma variação, são as combinaçõezinhas, tá? Então, dependendo do seu subtom, você vai estar ajustando o seu corretivo. Peles mais morenas, geralmente o melhor corretivo para manchas azuladas ou esverdeadas é o laranja, tá? Então, as mais clarinhas ficam bom com pêssego e talvez algumas precisem do laranja. Então, como é que a gente faz? A gente tem um pêssego, pra gente intensificar a cor, a gente precisa adicionar o vermelho. Então, por exemplo, eu tenho um subtom quente com olheiras amarronzadas de fundo esverdeado. Então, por exemplo, lilás não funciona. Só o pêssego sozinho não funciona. Só o corretivo no tom da pele não funciona. Tanto que eu tô com corretivo só no tom da pele, dá pra ver as olheiras ainda aparecendo. Então, eu preciso fazer um corretivo laranja. Então, eu adiciono o vermelho, no caso um batom. Aí, se eu vier com a base ou corretivo no tom da pele, esse vermelho vira rosa, então vai ficar aparecendo, então não dá. Então eu ponho o vermelho, aí eu venho e coloco o pêssego em cima pra, virar meio que um laranja, que vai ficar mais próximo do tom natural de pele. Aí sim eu venho com o corretivo no tom da pele ou a base do tom da pele. Eu consigo realmente camuflar e não ficar nada acinzentado na olheira. Essa regra vai valer para manchas de melasma, vitiligo, você sempre vai verificar qual cor que tá faltando pra completar. Porque a gente tem que ter as 3 cores para chegar no pigmento. Então, dependendo da cor da sua mancha, você vai completar com a outra cor, né? Ou vai anular com a cor inversa, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de pele negra, deixa eu comentar, né? Só para reforçar aquilo que a gente falou, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Essa seria uma pele negra de subtom bem frio. Uma negra blue, que tem o fundo de pele azul, tá? Porém, a base para as peles negras, elas não vão ter esse tipo de pigmento, né? Então, uma base para uma ivory de fundo frio, ela é rosada. Mas, no caso aqui, não pode ser, tá? Ela é frio, mas não dá pra não colocar uma base rosada nela, senão ela vai ficar acinzentada. Então, no caso das peles negras de subtom frio, né, e quente, as bases, elas são mais alaranjadas, porque senão fica acinzentado. Então, é por isso que muitas negras têm muita dificuldade de encontrar base pra elas, porque a maioria que tem no mercado acinzenta, tá? E a gente tem uma variedade muito grande pra bronze. Inclusive, eu achei que as opções de bronze, o leque pra bronze nessas bases novas tá muito maior, tá? Aqui eu tenho uma negra também de subtom neutro frio, né? Que eu acho que é Michelle Obama o nome dela, né? Que fica, inclusive, muito bem com as cores fúcsia, né? Cores mais vibrantes. Então, a base pra ela também vai ter um fundo alaranjado, mesmo ela sendo uma neutra fria. Então, por isso que vocês vão ver que as duas últimas bases estão lá como C. Mas se você observar, ela é
aquecida, ela é um neutro, mas com fundo alaranjado, tá? E aqui eu tenho uma negra Nilo, que é um subtom totalmente neutro, tá? Então, neutro pra frio, tá? Não é neutro quente, é um neutro frio. Então, vocês percebam que ela é bem clara pra uma negra, mas ao mesmo tempo é morena pra uma bege. Ela é diferente de uma bege que costuma ser mais amarelada, né? Então, você percebe que é uma pele que chega a ser até um tanto acinzentada. Então, muitas vezes a gente tinha um pouco de dificuldade porque a bege 8 ficava rosada nela, né? Tem essa variaçãozinha, 402 também, a Deep Tan. Então, geralmente a gente ficava nessas bases porque a bronzeou ficava muito laranja e qualquer outra cor ficava bem fora, né? E aí, deixa eu mostrar outras duas opções, dois tons de negras, né? Aqui a gente tem a negra Calypso, que é um subtom de pele dourado, alaranjado, né? Aqui tem um exemplo da Camila Pitanga, que você nem parece ser uma negra, né? Tem ali um índio, não é? De fundo, a mistura, e dá esse tom dourado, como se ela fosse bronzeada, né? Então as cores alaranjadas ficam bem bonitas nela. E aqui a gente tem um exemplo da Thaís Araújo, que é a negra Spike, que é uma pele já mais avermelhada, um subtom mais avermelhado, tá? São cores, as duas são cores bem quentes, tá? E as bases delas vão ser quentes também, tá bom? Então, eu acho que era isso que faltava, falar de questão de subtom. Então, não se esqueçam, né, que é extremamente importante, primeiramente, identificar o subtom, pra você não ficar se matando aí, testando todas as Cs, todas as Ns, né? E aí vai direto no subtom certo, e aí vai só calculando a intensidade. Então, eu identifiquei que ela é bege e ela é quente, então eu sei que é bege W, aí eu vou ver só a numeração, se é 100, se é 150, se é 180, né? Se é claro, médio e escuro. Então isso vai fazer com que vocês ganhem muito mais tempo na hora dos testes. Eu acredito que agora sim conseguimos falar de tudo, tá? Porém, claro, nada é muito definitivo, só temos menos de 2 semanas que estamos com a base. Percebemos pelos swatches que algumas coisas não estão exatamente como na tabela, e o teste no rosto sempre vai ser o teste mais válido. Tem cliente que muitas vezes não vai querer testar no rosto porque tá maquiado, vai fazer o teste no pescoço. Na dúvida, vai pro tomzinho um pouquinho mais acima, se ela não tem problema com ficar um pouquinho mais bronzeado, eu sempre acho que é melhor ficar um pouquinho mais bronzeado que ficar branca, porque na foto aparece, explode, né? Mas aquilo, né, respeitando o gosto da cliente. Então, testes, a gente ainda tem muitos pra fazer, a gente ainda vai perceber muitas coisas diferentes nas próximas semanas, nos próximos meses, mas invistam, porque super vale a pena. A gente, nessa coisa da campanha, de testar, de fazer portfólio, vamos pra Nova York, daqui 2 meses não teremos mais essa campanha, mas ainda estaremos aí com, vamos fazer portfólio de base, e aquilo que eu sempre falo, né, você nunca vende só a base. Você vai fazer a preparação de pés, sabonete, hidratante, você vai passar primer, você vai passar corretivo, aí é uma máscara de cílios, é um batom, é um lápis de sobrancelha, é um pó. Então, nessa brincadeira, uma make básica, já tem nada aí, 5, 6 itens, e aí, dificilmente ela vai comprar só a base. Então, a base vai ser aí nosso chamariz, nossa isca, né? Nosso ganha-pão, então já nunca vende tanta base que não vende essa semana. Então, acho que é isso, meninas. Depois mais novidades, a gente vai acrescentando informação, qualquer coisa eu adiciono aqui no vídeo. E depois a gente vai fazendo outros testes de resistência, vocês façam os testes de vocês, cada uma tem um pH de pele um pouquinho às vezes diferenciado, né, uma acidez. Então pode ser que mude um pouquinho também, tá bom? Então, acho que é isto. Meninas, essas são as bases 3D que estão deitadas e em pé as Time-Wise antigas, tá? Então, tô comparando só as de tonalidade quente aqui. Então, a primeira em cima deitada é a Ivory W130, W150, Ivory também. E a terceira, Bege W100. Aqui eu tenho Bege 1 e Bege 2. Então, elas têm uma referência com a Bege 1 e Bege 2, são próximas. Porém, eu achei que a W100 tá bem mais escura que a Bege 2. Então, ela ficaria entre a Bege 2 e a Bege 5, tá vendo? Seria aquela cliente que não fica nem muito morena, nem muito, né? Fica clara ali. Aí aqui, as que tem referência com a Bege 5, são a Bege W160 e 180. Então, assim, a olho nu, eu não vi muita diferença entre a Ivory 130 e 150.
As beges W160 e 180, a 180 tá mais próxima da bege 5 e a 160 levemente mais clara e aí a W100 um pouquinho, vai ficar intermediária. Então é como se a gente tivesse duas intermediárias agora, W100 e W160, são duas intermediárias entre bege 2 e bege 5, tá? Para clientes que tem subtom amarelo. Meninas, agora eu comecei testando as bases de subtom neutro, tá? As ivories e as beges ainda com as suas respectivas, comparando com a tabela, né? Com o que indica na tabela. Então aqui, ó, 160 com ivory 7, a 150 com bege 4, 190 com bege 6, essa é nova, e a 210 com bege 7, tá? Aqui a primeira ivory 6 com a N140. Então assim, eu achei que a primeira, né, a que tem referência com a Ivory 6, está respeitando bem, que é a N140. Já a segunda, que é a N160 com a Ivory 7, as duas estão de subtom rosado, apesar de estar como neutro, né? A olho nu aqui pra mim, talvez ainda apareça tanto que o sol já tá refletindo forte aqui pra mim. Mas a olho nu ela me parece um tanto rosada, só que um pouco mais escura que a Ivory 7, tá? A terceira, que tem referência com a Bege 4, a 150... eu já achei que respeitou mais, tá? Tá bem parecida. A N190 com o bege 6 também tá bem próxima. Eu tô olhando de novo pra conferir porque eu não lembro. A 210 com a bege 7, a bege 7 puxa mais pro rosado. Quando a gente compara, é mais nítido. Aqui, talvez não dê pra ver tanto, eu tô tentando focar. Mas a bege 7 é rosada. É um subtom rosado. E essa nova já veio um pouquinho mais neutra, amarelada, eu gostei mais. Inclusive, eu testei no cliente, ficou melhor. E essa 200, eu tiro um pouquinho aqui pra ver, tá, gente? Mas ela tá bem próxima, assim. Até dá uma impressão de ser um pouco mais escura. Mas ela tá bem próxima. Não vi uma diferença absurda, não, tá? Meninas, aqui embaixo eu adicionei a bege N190 ao lado da bege 6, pra comparar com a bege 5, tá? Apesar de ser uma base de subtom neutro, ele tá bem quente, tá? É um neutro quente. Então, eu tive uma consultora que era a bege 5 e ela ficou bem com a bege N190, tá? Então, dependendo se a cliente não ficar bem com as W160 e 180, a opção é essa que tem referência na tabela com a bege 6. A 6 ainda chega a ser levemente mais, sei lá, não vou dizer rosada, tem um pouquinho de diferença. Essa N190 é um pouquinho mais quente, tá? Então, só por isso que eu tô comparando ela com as W, porque eu achei bem próxima e pode ser que dê certo numa cliente bege 5. Oi, meninas, eu fiz agora o swatch de todas as bases de subtom frio, que são as C, né? Então só temos uma Ivory e temos 6 tons de bege frio, né? Bege C. A última, que é a C220, ela tem referência com a bege 8, tá? Então, C220 bege 8. E aí, a gente tem aqui a bege 1, que é a C120, e a C110 com a bege 3 Ivory 7, tudo subtom frio. Não concordo muito aqui, porque a bege 1 é subtom amarelo e ela tá na referência aqui, mas, enfim, né? Pode ser mais por aproximação de tom. E todas as outras C são novas, tá? Então, eu não tinha uma Ivory 3 pra mostrar pra vocês, que tá aqui, né? Então, a Ivory 3 com a C110 eu não tinha, mas eu vou mostrar com a Ivory 7 e bege 3. A iluminação aqui tá natural, tem hora que dá uma variação no sol, mas não sei se dá pra vocês verem. Então, a primeira aqui é a Ivory C110, é a única Ivory C que temos. Como eu não tinha uma Ivory 3, eu coloquei a Ivory 7, que também é rosada, e uma bege 3 logo embaixo, da Time Wise, tá? Aqui, ela tá parecendo um pouco amarelada, porque como eu concentrei muito o produto, tá tudo muito escuro, tá? O tom não seria exatamente esse na pele. Então, aqui tá uma camada bem grossa, pra vocês visualizarem bem a diferença, compararem bem o subtom entre elas e a tonalidade, tá? Mas na pele da cliente não vai ficar dessa forma. Então, aqui já começamos com a bege C110, essa segunda, 120. A 130 eu achei bem amarelada, inclusive. E a próxima, que é a 140, eu achei já mais neutra. Apesar de estarem como C, que tem o subtom rosado, eu achei bem amarelo e neutro, tá? Já as próximas, que são a 170 e a 220, já estão na pegada do rosado. Como aqui é uma pele morena, bege 8, você não percebe tanto o rosado, mas na pele dá pra ver, tá? Quando é uma quantidade menor de produto, a gente percebe que a pessoa fica um tanto rosada, tá? Mas, teoricamente, até está bem, assim, tá razoavelmente compatível, tá? A 220 com a bege 8. E todas as outras cores são novas, tá?